Olá a todos. Esta palestra tem como temática as línguas no mundo e faz parte do projeto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Campo Mourão, do projeto intitulado Compartilhando Conhecimentos e Ações, cuja coordenação está sob a tutela da professora Adriana Fontes. Vou compartilhar a tela e eu começo a apresentação. Então, as línguas no mundo é uma palestra do projeto Compartilhando Conhecimentos e Ações. Inicialmente, a gente vai dar umas pinceladas sobre origens das línguas. E existem as mais diferentes teorias em relação à origem das línguas que os povos falam hoje em dia. Então, as mais diferentes mitologias, a mitologia grega, a mitologia romana, as mitologias orientais, as mitologias dos países árabes, assim como a mais famosa, né, das teorias da origem, está na Bíblia hebraica, a famosa história da Torre de Babel. Aí também existem outras vertentes e outras origens da Índia ou na Índia, nas Américas, na Europa, na África e na Oceania. Então não existe um padrão ou um ponto de concordância nesse sentido. Então existem várias origens de acordo com essas teorias que eu coloquei. Mas tem um ponto em comum que é a procura da língua mãe. A busca pela mãe de todas as línguas. Qual é a língua mãe? A língua primeira de todas as línguas. Os 3.000 idiomas atualmente podem ter a mesma origem. Na busca pela língua mãe, pesquisadores descobrem semelhanças incríveis que talvez não sejam coincidências. Então, aqui nós estamos falando de pesquisadores, de especialistas como antropólogos, linguistas, sociolinguistas, filólogos, arqueólogos e tantos outros. Entretanto, há dois grandes troncos, ou dois grandes centros enraizados nesta busca e que são a chamada indo-europeia e o urálico. Indo, Índia, né? Europa, é o significado do indo-europeu, e urálico refere-se aos montes Urais. Então, no leste da Europa, de modo especial na União, na Rússia, né? Na Rússia atual. Indo-europeu tem um ramo europeu, que por sua vez se divide em outros 3 ramos: o eslavo, o românico e germânico. Do românico descendem as línguas neolatinas. Neolatinas, nós temos o português, né? Nós temos o inglês, o francês, o alemão, ou parte do alemão, e nós também temos o espanhol, o italiano e, de modo especial, a língua latina. Então, a românico, do tronco românico, tem a língua latina, ou a língua do latim. E do latim, então, surgem as neolatinas.
e do tronco ou do ramo urálico originamos, que é a origem, da Escandinávia, Rússia, Hungria, Lapão, Estônia, Montes Urais. Quer dizer, é uma outra um outro laço, um outro caminho de línguas, né, que se espalha então, pelo lado oriental. Essa aqui é uma tentativa da gente compreender um pouquinho mais, através desse gráfico, desse desenho, feito por Mina Sandberg, e que está no site que está ali como referência, são os troncos e famílias linguísticas do mundo antigo. Eu vou usar o mouse aqui. Então, nós temos o ramo urálico, né? Em especial finlandês, está aqui, né? De azul e azul escuro, enquanto que o indo-europeu, ou norte germânico, está em muitos outros lugares, como a gente vê, tá? Então, o indo-europeu dá origem ao indo-iraniano e outras línguas aqui, línguas árabes e línguas do Oriente Distante, né? Ou da Índia, como o hindi, né? Bengali, são assim línguas bastante faladas, conhecidas, mesmo no mundo ocidental. E aí nós temos o indo-europeu, que é da onde nós descendemos. Então nós temos o europeu, europeu, indo-europeu, o europeu, isto. Aí nós temos o germânico, o românico e o eslavo. Do eslavo nós temos aí o russo, o ucraniano, o polonês, o tcheco, etc. O germânico é, de modo especial, aqui o alemão, né? E o inglês. E aí o nosso português está aqui. Então, o românico, é escrito aqui romance, quer dizer, romance românico. Nós temos o espanhol, o português, o italiano, o francês e o espanhol. Né? Então, isso aqui é apenas para dar uma ideia geral, da gente conhecer um pouquinho da origem da nossa língua portuguesa, e é claro que de toda a cultura da qual, especialmente o português, descende. Então, atualmente, nós temos aproximadamente 7.000 idiomas reconhecidos e apenas 23 deles cobrem mais da metade da população mundial. Então, nós temos 23 grandes idiomas, né, falados por grande parte do mundo, e os restantes 6.000, quase 7.000, aí, são de minorias, ou pouquíssimas pessoas falam e ou são conhecidos. Essa tabela de línguas mais, nós temos uma ideia geral também das línguas faladas, das mais faladas e das mais conhecidas. Isto através de milhões de pessoas, de número de pessoas.
Então, em primeiro está o inglês, né, dessa família indo-europeia. Aqui, então, estão as famílias, tá? Aqui está a língua em si, e aqui está o número de falantes. Então, o número de falantes da primeira língua e o número de falantes como segunda língua. Por exemplo, o inglês, né? Então, o número de falantes da primeira língua, por exemplo, nós vamos ter aqui, vamos dizer, 400 milhões de pessoas. Isso engloba os norte-americanos, isso engloba nativos, né? Os norte-americanos, os ingleses, os australianos, os novos-zelandeses, praticamente ou principalmente, então, são os que falam a língua materna deles é o inglês. Mas outras tantas pessoas também falam inglês, né, como segunda língua. Então, aqui muitos de nós estamos incluídos, né. Então nós temos o total de falantes de 1.348 milhões. Agora o mandarim, né, ele praticamente é só falado na China, claro que também em outros países, né, mas olha só, ele é muito próximo do inglês. Na verdade, o inglês é tido como uma língua franca, isto é, quando você vai para um outro país, ou para um encontro internacional, um evento internacional, você sai da sua língua materna e vai para o inglês. E assim os outros também, as pessoas de outros países cuja primeira língua não seja a língua materna, né? Cuja primeira língua seja uma outra língua, no caso do Brasil, o português. Aí nós temos o Hindi, né, especialmente na Índia, o espanhol é toda a América Latina, com exceção do Brasil, né? E a Espanha em si, então muitos espanhóis, né? Olha, inglês e o espanhol indo-europeia. Aí nós temos o árabe padrão, não tem o número exato, mas tem um aproximado de 274 milhões. O bengali é uma das línguas faladas na Índia e em outros países ao redor da Índia. Temos o francês não é só falado na França, mas também na América, né? Na América Latina, e também na África. Russo, o português ocupa o nono, né? Nós então estamos aqui, nós estamos nos 258 milhões, aí nós temos o urdu, e indonésio e o alemão padrão. Então, o alemão padrão, que engloba os 3 países pequenos da Áustria, da Suíça e da Alemanha. Então, somente. Apenas para dar uma ideia. No Brasil, então, o censo do IBGE, oficialmente, que a gente usa nos nossos trabalhos acadêmicos, a gente ainda usa o de 2010, o censo IBGE de 2010. O 2022, né, está acontecendo, vai acontecer, está sendo preparado agora este ano, e esperamos que no ano que vem este novo censo saia, né, para que a gente saiba mais sobre nós mesmos, brasileiros. Então, a população total no Brasil, em 2010, era de 190, vamos dizer, 191 milhões. População indígena era de 896, 900 mil. Então, nós temos 190 milhões e 900 mil indígenas, né? Agora observem este dado. Os demais que não são indígenas, né?
57,7% vivem em terras indígenas, 36,2% em áreas urbanas, 7% em áreas rurais. Então, aqui é um dado bem alarmante, né, do quanto os que não são indígenas, ou não são tidos como nativos, vivem em terras indígenas, ou em terras que deveriam ser dos nativos. Nos grupos étnicos, olha que interessante. O Conselho Indigenista Missionário, que está ligado, chama CIMI, que está ligado à CNBB, a Igreja Católica, diz que nós temos 235 grupos étnicos no Brasil. Já o Instituto Socioambiental, o ISA, que são duas grandes ONGs respeitadas e conhecidas no Brasil, diz que nós temos 242. O IBGE de 2010 diz que nós temos 305, donde 250 vivem em terras indígenas. Interessante, né, esses dados. Tanto o dado do Conselho Indigenista Missionário como do Instituto Socioambiental estão próximos ali, enquanto que o IBGE tem um número bem maior. E línguas sobreviventes? Nós temos um autor chamado Rodrigues, 2005, diz que nós temos entre 170 e 180 línguas sobreviventes no Brasil. Moore, 2008, diz que nós temos 167. E IBGE traz um número bem maior, 274. Agora observem aquela tabela do lado aqui. Em 1500, quando da chegada dos portugueses ao Brasil, nós tínhamos, segundo especialistas, de 6 a 7.000 línguas indígenas por todo o território brasileiro. E eu prefiro ficar com o dado de Moore, 2010, diz que nós temos apenas uma sobrevivência em línguas de 167. Olha a diferença. Línguas que se falam no Brasil. Então, hoje, no Brasil, nós temos 160 línguas, excluindo variedades dialetais, quer dizer, variantes que são mais do que variantes, né? Dialetos, apenas línguas, consideradas línguas, mas muitas delas não são escritas, né? São ágrafas. Nós temos duas macrofamílias, isto é, dois grandes grupos de línguas, né? 40 famílias, e 10 destas famílias estão isoladas. Eu estou falando em famílias linguísticas, tá? Estão isoladas, não têm contato com a sociedade. E elas sobrevivem de geração em geração através da história oral, quer dizer, da transmissão oral. 250 a 270 falantes por língua em média. Olha só, isso é muito pouco, né? 2 línguas de sinais reconhecidas, que eu particularmente conheço, é Libras, e li sobre Urubu-Capor, é um grupo indígena, a gente chama normalmente de Capor, que é a língua,
Urubu é o grupo indígena, e eles estão lá no meio da floresta amazônica, de modo especial especificamente no Maranhão. E, né, eles não têm contato com o mundo branco, o mundo civilizado. E a língua de sinais deles é completamente diferente. Claro que não é uma língua pesquisada, porque FUNAI não permite a entrada de brancos lá, e por isso a gente tem pouquíssimo material disponível para pesquisa, pouquíssimo. Enquanto que Libras está totalmente no outro extremo. Observem esse quadro aqui das línguas brasileiras, né? Então, nós temos dois grandes troncos, e aí nós temos as famílias, né? Os troncos são formados por um monte de grupos de línguas, ou então de famílias de línguas diferentes, né? E a gente ouve muito, já ouviu falar sobre o tupi, mas esse outro tronco, macro G, a gente nunca ouviu falar, ou muito pouco, né? Quem não é linguista, quem não é filólogo. Aí nós temos a família Macu, e tem um monte de grupos indígenas. Aqui não são povos indígenas, não são grupos, são línguas, o nome das línguas, mas que normalmente equivale-se aos próprios povos, né? Família Caribe, família Aravá, a família Tucano, família Yanomami, família Pano, e assim vai. Então, este aqui é o que nós temos atualmente no Brasil. Lembro que em 1500 nós tínhamos muito mais. Então, nós temos hoje bem menos, muito menos. E é claro que o português, a língua do branco, foi simplesmente tomando conta, ou foi imposta. As outras línguas e culturas, a grande maioria foi dizimada pelo homem branco, e o pouco que restou sim influencia a língua portuguesa. Então, na língua portuguesa brasileira, nós vamos ter muitos termos de origem indígena. O próprio nome Paraná, né, é de um termo indígena. Existe basicamente no mundo dois grandes grupos de línguas, ou duas grandes modalidades de línguas, ou ainda duas grandes modalidades diferentes, ou dois grandes grupos de línguas com modalidades diferentes: as línguas orais e as línguas de sinais. Então, línguas orais são línguas de tempo, são línguas auditivas orais. Quer dizer, são línguas que fazem barulho. O som, a fala é barulho, a língua é barulho. Então, enquanto uma pessoa fala, a outra cala. Então, é uma língua de tempo, de turno. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo. E aí, como exemplo, eu coloquei o português, o alemão, o inglês, afrikaans, francês, mandarim, espanhol, apenas como exemplo. Afrikaans é uma das 12 línguas oficiais faladas na África do Sul, tá? Então, línguas orais. E as línguas de sinais? E aqui tem a grande surpresa, admiração da maioria das pessoas que pensam que as línguas de sinais são todas iguais.
que os surdos daqui se comunicam com os surdos da China sem problema nenhum. Que os sinais aqui no Brasil são os mesmos da Guiana Francesa, são os mesmos do México, são os mesmos do Japão. Não, não são. Cada país ou cada comunidade surda tem a sua língua de sinais e também a sua cultura. Língua e cultura são duas coisas inseparáveis, né? A gente sempre estuda uma língua através de uma cultura e vice-versa. E as línguas de sinais, elas são diferentes de país para país. E também com direito a sotaques, né? O português tem sotaque nos mais diferentes lugares, não existe uma língua sem sotaque. Aliás, o sotaque faz parte, ou o modo de se falar de uma região é diferente da outra, e a gente acha que as outras pessoas têm sotaque, enquanto que os outros acham que a gente tem sotaque. Então, isto é assim em qualquer língua no mundo. Não existe uma língua superior ou inferior à outra, e não existe um sotaque melhor ou mais bonito do que o outro. Existe uma espécie de padrão para que as pessoas possam compreender, por exemplo, um jornal a nível nacional, na televisão, televisivo, que as pessoas de norte a sul, de leste a oeste, possam compreender, e que não seja aqueles sotaques regionais, né? Isso apenas acontece nos telejornais locais, né? Então, as línguas de sinais, no Brasil, a gente chama de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Não é linguagem, é uma língua. Nos Estados Unidos é chamado de ASL, na Inglaterra é BSL, na Austrália é o SLAM. Isso aqui é apenas um simples exemplo. Na África é SASLIA, no Japão é JSL e no Uruguai, por exemplo, é LSU, Língua de Señas Uruguaia. Então, aqui nós temos aqui uma comparação e nós temos uma confrontação das línguas orais, ou do mundo das línguas orais, com o mundo das línguas de sinais. E todas as línguas, tanto orais quanto sinais, têm a sua gramática, o seu estudo linguístico, o seu aprofundamento específico. E, então, fechando em Libras agora, então, a língua brasileira de sinais é oficializada pela Lei 10.436, de 2002. Libras é uma língua complexa e completa, tem todas as características de uma língua oral, é uma língua de modalidade visual e espacial. Isso eu esqueci de dizer antes. Eu disse que o português as línguas orais são a língua de tempo, enquanto que as línguas de sinais, a modalidade da língua de sinais, ela é visual, porque você vê, né, os sinais acontecendo, e ela é de movimento, ela é espacial, ou chamado também de cinésio, de movimento. Então, visual movimento, visual cinésio, visual espacial. Tem variações linguísticas como a língua portuguesa, né? Quer dizer, sotaques, é pesquisada em muitos grupos nas universidades, aqui são grupos de pesquisa de altíssima qualidade e rigor acadêmico de primeiro mundo, né? E tem sido muito pesquisada no Brasil, tem sido um boom desde 2002, assim, muito forte, e eventos exclusivos em Libras, estudando Libras, pesquisando, não só Libras, mas as línguas, as mais diferentes línguas de sinais do mundo.
e, eh, está se, trabalhando numa língua internacional de sinais, que faz com que as pessoas possam os surdos, as pessoas usuárias de uma língua de sinais, possam se comunicar de modo mais aprofundadamente, que nem o inglês, né. Então eu vou daqui para um país, por exemplo, eu vou para a a Síria, né, e vou participar de um encontro, e lá a minha língua vai ser uma língua estrangeira, uma língua franca. Não vai ser o português, mas eu saio do português, vou para o inglês, assim como os outros vão, das suas línguas para o inglês, e ali a gente se encontra. E isso também está acontecendo com os surdos, quando tem, um evento, ou vai um intérprete do seu país, que sabe o inglês, e passa para Libras, ou então usa-se o intérprete que faz sinais internacionais, ou a língua de sinais internacionais, internacional. E desta forma existe um aprofundamento, um estudo mais detalhado, que não é mímica, mas que tem as suas regras, próprias. Aqui apenas as referências, eu não coloquei referências, mais detalhadas nos trabalhos, nas ilustrações assim. Assim, nós terminamos a apresentação e eu me coloco à disposição, através do meu e-mail institucional, é rsander, R-S-A-N-D-E-R, arroba utfpr.edu.br. Se eu puder ajudar e colaborar com, questões ou perguntas, se alguém tiver, e quiser saber, eu me coloco à disposição. Então era isso, muito obrigado pela atenção.